Olá pessoal, nesse nosso encontro vamos falar sobre a oratória. Meu nome é Ramon Barros e a gente preparou um conteúdo muito bacana para você, por isso fique até o final para que você possa extrair ao máximo esse nosso encontro, que é recheado de muito conteúdo bacana, preparado com muito carinho para você. Então, primeiro eu preciso entender o que é que todo mundo tem, né, como medo de falar em público. Impressionante a quantidade de pessoas que têm medo de falar em público, medo de se apresentar, medo de serem julgados, medo de serem avaliados, medo de dar branco, medo, enfim, né? Isso vale tanto para falar para pessoas, né, num público grande, numa igreja, por exemplo, num clube, para a família, no trabalho, numa reunião de trabalho, quanto também para se relacionar com os outros, né? Quantas pessoas você conhece que já ficou tímido ou tímida diante aí de um grande amor, né? E quantas pessoas deixaram de falar eu te amo para quem de repente seria o grande amor da vida dele ou dela. Enfim, é lamentável a gente saber que tantas pessoas se arrependem profundamente de não terem aproveitado oportunidades caras e que talvez não voltem, né? Algumas oportunidades aparecem uma, duas vezes no máximo na vida da gente. Mesmo as oportunidades, por exemplo, que as pessoas não dizem sim a uma chance de emprego, a uma viagem internacional, a uma grande oportunidade de estudar, a uma grande oportunidade de se apresentar e dar aí o seu, sabe, o seu melhor, o seu espetáculo e fazer o show e tomar conta aí das pessoas. Enfim, são oportunidades, como eu acabei de dizer, que algumas não voltam, outras podem se repetir duas ou três vezes, mas aquelas oportunidades que a gente se arrepende de não ter dado o sim, de ter falado, ter se apresentado, ter se mostrado realmente, tem muitas pessoas que vão perder isso. E nesse nosso encontro a gente vai falar disso, né? O medo. Por que tantas pessoas têm medo de falar em público? Bom, o medo principal é o medo de ser julgado, de ser avaliado, de errar, de pagar mico, o erro de não realmente passar aquela mensagem, não passar certeza do que ela está falando, ou então, às vezes, medo de não dominar até o assunto. Pessoas às vezes não estudaram, não se prepararam. A gente vai falar disso nesse nosso encontro e acabam nesse medo de não dominar o assunto, de não saber o que vão falar, acabam realmente não enfrentando o medo e perdendo as oportunidades caras. Aquela pessoa, por exemplo, que você deve conhecer alguma história próxima a você, daquele amigo ou aquela amiga que ficava na escola, olhando aquele colega, olhando aquela pessoa o ano todo, né, quase que chegando perto e falando, poxa, eu gosto de você, quer namorar comigo, mas a timidez, mais o medo de levar um não deixavam essa pessoa avançar. E passou o ano, no ano seguinte, as turmas se encontrando, os amigos se reencontrando no início do ano letivo e alguém disse, olha, aquela menina é apaixonada em você, ó, aquele rapaz era apaixonado em você, como você nunca falou nada, só olhava, ele nunca falou. Então assim, isso é muito comum, é a timidez. É preciso a gente entender que ninguém nasce tímido, ninguém nasce com medo de falar em público. São as circunstâncias do meio ambiente, a forma com que a gente é criado, a forma com que a gente entende o mundo, é que vai fazendo com que a gente vá ficando tímido, com medo de se comunicar, medo de se expressar. Então é muito comum você ouvir pessoas que na infância tiveram uma criação de cala a boca menino, né? Cala a boca menina, você fala demais, tá falando muito, né? Nossa, só fala bobeira, nossa, como fala demais. Enfim, isso, falar, se expressar, acaba sendo um tabu e as pessoas acabam internalizando aquilo como se fosse algo realmente negativo, algo realmente que fizesse errado. Então elas começam a ficar mais retraídas, mais tímidas. Ou então de ver alguém falando, ver alguém se expressando e sendo criticado, sendo muito julgado, e aí a pessoa, né, no crescimento, no desenvolvimento, vê que aquilo ali é errado, não é correto e acaba não querendo mais
falar, não querendo mais se expressar. Isso vai para a vida adulta e as pessoas acabam se tornando muito retraídas, muito tímidas e aí acabam vivendo essas experiências que a gente acabou de falar, dos arrependimentos, né, das oportunidades que elas perdem por não aproveitar aquele momento chave, aquele ímpeto ali para poder falar e acaba inevitavelmente perdendo essa oportunidade. Bom, é preciso a gente entender, então, se ninguém nasce tímido e se a gente adquire esse hábito, essa fobia, esse medo, é possível sim perder, é possível sim vencer essa timidez, é possível falar em público e hoje em dia, mais do que nunca, né, diante do novo mundo que a gente está vivendo, esse palco digital aqui, esse encontro que a gente está tendo virtual, cada vez mais vai ser necessário. Cada vez mais as pessoas vão precisar se comunicar através dessa telinha aqui, falando para as pessoas que estão do outro lado, como eu estou aqui falando para você que está me ouvindo nesse momento. Seja manhã, tarde, noite, madrugada, enfim, a gente precisa falar para todo mundo a qualquer hora do dia. Pois bem, então a oratória, né, a forma com que a gente se comunica, isso mudou para esse novo cenário, esse novo formato. Então as pessoas que tiveram que empreender, por exemplo, durante a pandemia, quem não conseguiu falar claramente, vender um produto, um serviço, quem não conseguiu gravar um vídeo, quem não conseguiu mostrar um produto que faz, né, uma receita deliciosa que todo mundo ama, que todo mundo é apaixonado, algo que a pessoa está mostrando ali, se ela não conseguir gravar um vídeo, ela perde mercado competitivo, ela perde aí muito por não conseguir colocar esse vídeo talvez no Instagram, talvez uma outra rede social, no TikTok, que é tão usado hoje em dia, mas o Instagram ainda é com certeza o principal meio para se vender, para se comunicar, para se divulgar, e as pessoas vão perdendo isso. Então é preciso que a gente tenha coragem, é preciso que a gente tenha muita determinação para vencer esse medo, para vencer essa fobia que as pessoas têm. Bom, e como que a gente vence isso? Com técnicas, né? A oratória é uma arte, como toda uma arte você pode aprender a aprender a técnica, você pode aprender a se exercitar, então eu preciso aprender a técnica. A gente vai passar algumas técnicas muito chave nesse momento, para que você possa falar tanto presencialmente, tanto encontro cara a cara com as pessoas ali ao vivo, quanto você possa falar aqui nessa telinha, nesse novo palco que a gente está usando aqui para se comunicar. Então é preciso você ter coragem, você ter determinação para realmente seguir em frente. Então vamos lá? Algumas dicas essenciais para você. Pegue um papel, anote tudo para que você possa aprender realmente, né? Quando você escreve à mão, quando você anota alguma coisa à mão, o nosso cérebro internaliza muito mais e você aprende mais quando você escreve à mão. Então vá anotando as principais dicas que a gente for dando aqui nesse nosso encontro, tá bom? Vamos aprender a partir de agora o que é de fato a oratória. É importante a gente saber que a oratória não é algo tão recente, né? A oratória ela é muito antiga, ela vem da Grécia, ela vem de Roma, os grandes filósofos, os grandes oradores. Você já deve ter ouvido falar aí, né, em Sócrates, já deve ter ouvido falar em grandes oradores que usaram, né, a sua oratória, a sua retórica para passar, para compartilhar conhecimento com as pessoas, pregar suas ideias, influenciar as pessoas, enfim. Então, muita gente bacana na história teve a oratória como principal ferramenta de comunicação e de persuasão das pessoas à sua volta. Por isso, é uma técnica, é uma arte, a gente pode aprender e é muito bom, é muito gostoso a gente desenvolver isso, porque a partir do momento que você começa a se comunicar, começa a se expressar bem, você se torna um ser visível, você se torna uma pessoa que todo mundo quer ter por perto, né? Você já viu aquelas festas, aqueles encontros que voltem logo, né? Assim que essa pandemia passar, que essa vacina imunizar todo mundo? Você já imaginou, lembra, quando tem aquela pessoa que todo mundo quer estar perto, porque ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, ela é muito simpática, ela é muito carismática, exatamente isso. Então a gente pode desenvolver, e quando a gente vai desenvolvendo aí essa oratória, quando a gente vai impactando as pessoas à nossa volta, encantando todo mundo que está ao nosso redor, com certeza a gente se sente melhor, né? A autoestima vai lá em cima. Então, a oratória faz com que a gente se torne um ser melhor,
uma pessoa melhor, um ser humano melhor. A oratória faz com que a gente se torne um ser visível na sociedade, na igreja, no trabalho. Então a gente começa a ser visto com outros olhos, porque a gente começa a saber se expressar, a gente começa a saber se comunicar de uma forma diferente das outras pessoas. E também a oratória, às vezes, nos aproxima, nos coloca nas melhores possibilidades de crescimento pessoal e profissional da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que fala bem, ela é convidada, por exemplo, a representar a empresa num evento, ela é convidada a representar a empresa numa entrevista para televisão, para rádio, para jornal, para internet. Ela é convidada, por exemplo, para representar um clube, falar diante dos associados, falar diante da igreja, né, para uma audiência lotada, uma igreja lotada, um templo lotado. Então, a pessoa que fala bem, ela sempre se destaca de alguma forma. Então, isso faz um bem danado para o ego da gente, porque a gente começa a se ver como uma pessoa, como um ser que é capaz de realizar muita coisa, vencendo a timidez, vencendo o medo de falar em público. Olha, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de inseto, barata, por exemplo, tem gente que tem medo do mar, tem gente que tem medo da escuridão, tem gente que tem medo de um monte de coisa. Mas as pesquisas que são feitas em todo o mundo sempre atestam que o medo de falar em público é maior até mesmo que o medo da morte. As pessoas têm pânico na hora de falar em público. Bom, Ramon, é normal ter medo de falar em público? É medo normal, né? Todos nós, em qualquer momento que eu vou me apresentar para um público, seja no presencial, ou seja aqui nesse palco virtual, com certeza um frio na barriga, né? Aquela ansiedade gostosa, né? Aquele momento, né, de você encarar o público, contar suas histórias, impactar a vida de alguém. Isso dá, sem dúvida, uma ansiedade, dá um medo, dá um frio na barriga, mas isso é bom, sabe? Isso é motivador. Ao mesmo tempo que a gente tem aquilo ali, vencer aquele medo, isso é muito importante, né? Agora, se realmente o medo de falar em público, por exemplo, ou qualquer outro medo que você tem, te impede de viver, te impede de ser feliz, te impede de realmente realizar as coisas da sua vida, olha, aí você precisa muito procurar uma ajuda profissional. Procure um psicólogo, uma psicóloga, para que você possa, através de uma terapia, vencer esses bloqueios. Mas isso se realmente ele impede você de viver uma vida saudável, de viver uma vida, sabe, em harmonia com você, com os outros, com o lugar que você trabalha, no lugar que você frequenta, com a sua família. Então aí é hora de procurar realmente um apoio profissional. Bom, feito isso, né, quando a gente descobre que a gente consegue falar bem, etc., isso coloca muitas vezes, para quem ainda não encontrou seu grande amor, frente a frente com a possibilidade de atrair pessoas muito importantes, pessoas que admirem você pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se comunicar, pela maneira de que você tem de se relacionar com o mundo, né? Então, as pessoas que se destacam em volta do seu meio ambiente, chamam a atenção dos outros à sua volta, elas realmente vão ganhar, né, uma atenção maior do sexo oposto também. Então, é uma maneira de você também possibilitar que através da sua fala, da sua apresentação, da maneira com que você se relacione com as pessoas, você possa talvez até mesmo encontrar o grande amor da sua vida. Bom, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, a grande sacada, né, a grande dica desse primeiro bloco desse nosso encontro é, sem dúvida, você conseguir identificar aonde está seu medo, como você vencerá esse medo, e se você se propõe a andar, se você se propõe a caminhar para vencer esse medo, você já é um vencedor. Você já está aqui nesse nosso encontro, né, assistindo esse nosso bate-papo, você já é um vencedor. Então, mãos à obra. Vamos agora passar para você um primeiro exercício para que você possa realmente praticar de fato a oratória. É importante saber que a gente só consegue a excelência em tudo que faz praticando, ensaiando exaustivamente, se sacrificando mesmo para alcançar aqueles objetivos. Ok? Então, o primeiro exercício que eu vou passar para vocês é ler todo dia
uma revista, um jornal, lê alguma coisa um livro que te traga ali, né, um bem-estar, leia alguma coisa e grave um vídeo resumindo aquilo que você leu. Todo dia. Isso é um exercício essencial. É o primeiro contato que você tem com o seu medo e a maneira de vencer esse medo. Então, a maioria das pessoas tem aí, né, um smartphone e dá para você gravar realmente um vídeo resumindo aquilo que você leu. Não é para você postar, é para você exercitar. Então, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com os erros, não se preocupe com o cenário, com nada disso agora. É você colocar o celular, gravar aquilo que você leu. Leu um livro, leu um capítulo de um livro, leu uma revista, uma matéria, leu algo num jornal que te chamou a atenção, grave aquilo ali, grave, resuma aquilo ali para as pessoas que estão assistindo supostamente. Você vai gravar para você, mas imagine que você está falando para várias pessoas. Vai dar medo, vai suar, mas é só assim que você vai conseguir vencer, superar aí esse medo. Então, bora fazer? Muito simples. Escolha aí um livro, uma revista, um jornal, leia, escolha algum trecho, uma matéria, um pedaço aí, leia bem aquilo ali, né? Pratique a leitura, leia sempre em voz alta, para que você possa memorizar, entender melhor o que você está lendo, compreender, leia e em seguida, né, posicione aí o celular, posicione a sua câmera que você tiver e grave um resumo daquilo que você acabou de ler. Se precisar ler ali, dar uma colinha, pode ler, não tem problema. É exercitar o vídeo. Feito isso, você vai assistir esse vídeo e você vai ver, você falando, o que você pode melhorar, o que você pode manter, o que você precisa fortalecer. É assim que se constrói uma oratória de excelência. Então, faça esse exercício, grave uma vez, olhe, grave outra vez, olhe. Aí no dia seguinte você grava mais uma vez, no outro dia você lê outro trecho, grava e vai exercitando isso o máximo de vezes que você quiser. Pode gravar no mesmo dia, o mesmo trecho, o mesmo capítulo ali que você escolheu, várias vezes. Você vai ver que cada vez você vai falar melhor, cada vez você vai aprimorar melhor, você vai dominar mais o assunto. Então, quanto mais você gravar, quanto mais você exercitar, mais chances você terá de vencer o medo e começar a dar os primeiros passos na oratória de excelência, na comunicação de excelência, que é o que a gente se propõe aí nesse nosso encontro, né? Os pilares da oratória, a comunicação 4.0 com Ramon Barros. A gente se vê no próximo bloco.